paz do Senhor. Meu nome é Silvia, esse é o canal Estandarte do Amor. Eu tô deixando aqui neste canal, salvo na playlist, testemunhos sobre o Salmo 91, dentro do contexto de vida sentimental. Amém? Eu vou deixar esse quarto testemunho aqui, dentro do versículo 4 do Salmo 91, onde a palavra diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa palavra se cumpriu na minha vida quando diz, principalmente, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa verdade não diz respeito àquilo que nós acreditamos, mas a verdade contida no livro sagrado, na palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos cobrirá com as suas penas, Deus está falando de um cuidado com carinho, com amor, de uma proteção além do que nós merecemos. Tem uma metáfora no livro de Mateus que fala sobre o cuidado do Senhor conosco. Ele diz ali que quando a gente dá ouvido ao Senhor, Ele quer nos guardar como a galinha cuida dos seus pintainhos sob as suas asas, sob as penas, onde há, além de proteção, um carinho, uma segurança, um cuidado com amor. E isso se cumpriu na minha vida no momento em que eu não merecia. Deus me deu um grande livramento. Eu lembro que minha filha tinha em torno de 4 meses, a minha filha mais velha, e eu tinha decidido morar com o pai dela, mesmo sabendo que não seria bom, mesmo sabendo dos vícios, mesmo sabendo da miséria, das circunstâncias que não eram favoráveis, eu fui morar com este homem. E num certo dia a gente comprou 2 litros de vinho e começamos a beber. Era época de vício, de destruição e de muita miséria. Começamos a beber os 2 litros de vinho e ele era uma pessoa que ele manifestava com demônios. Ele manifestava com demônios dormindo, falando em línguas estranhas. Ele manifestava com demônios dentro de casa, na hora do nervosismo. E quando eu olhava para o rosto dele, o aspecto do rosto dele estava diferente. Eu não sei se é a auréola que chama a bolinha maior do olho, mas desaparecia, ficava só uma bolinha pequenininha no meio, o resto tudo branco. Parece mentira, mas era real e sinistro. Ali eu já via que não era ele. Só que manifestava também de um jeito que manifestava por completo, mudava a voz, falava coisas assim, do além mesmo, que não era dele. E eu convivia com aquilo. E eu já tinha me acostumado com aquilo. Eu cresci vendo isso, na verdade. E eu até expulsava os demônios. E os demônios saíam, né? Por quê? Por causa do nome de Jesus. Porque eu mesma, na época, eu estava desviada. Mas a Bíblia vai falar que a verdade do Senhor é o nosso escudo. Essa é a importância da gente ler e meditar na palavra, independente da sua situação, porque Deus vai te livrar. Amém? E após a gente beber os 2 litros de vinhos, a gente começou a discutir, a brigar, e eu não lembrava depois da briga o motivo por qual começou a discussão, nem ele, mas a gente começou a discutir tanto, a brigar tanto ali, que incorporou nele um espírito maligno, um demônio, e falou que ia me matar, pegou uma faca na cozinha e veio para cima de mim. E eu comecei a orar. Nisso que eu comecei a orar, clamar, pedir para Deus enviar um anjo, ele caiu de joelhos no chão ali, com as mãos para trás, como a gente vê muitas vezes nas igrejas por aí, e eu fiquei assombrada pelo cuidado do Senhor, porque quando eu vi que aquele espírito maligno se rendeu à oração, eu fiquei assustada, porque eu percebi o cuidado do Senhor sobre a minha vida que eu não merecia. Eu estava bêbada, eu tinha bebido ali. E eu lembro que eu disse: Deus, envia o teu anjo, Pai. E Deus enviou um anjo imediatamente, porque ele ia ceifar a minha vida naquele dia. Esse espírito maligno que estava manifestado no corpo dele começou a conversar comigo. E ele começou a falar para mim. Ele falava assim: por que você está levando esse homem na igreja? Esse homem é meu. Esse homem já matou para mim. Esse homem já fez isso, já fez aquilo para mim. E realmente ele veio do mundo do crime mesmo. E falava muitas outras coisas, né? Muita coisa mesmo. E era de fato um espírito que estava ali. E esse espírito estendeu a mão para mim. Ele falou assim para mim: não leva mais ele para a igreja. Ele é meu. Faz um pacto comigo. Eu te dou casa, te dou dinheiro. Estendeu a mão para mim, falou: faz um pacto comigo.
Quando eu vi isso, eu fiquei assombrada, porque eu já tinha ouvido falar muitas vezes testemunhos de pessoas que dizem que o diabo quis fazer um pacto, isso e aquilo, e eu nunca tinha passado por essa situação. E naquele momento eu vi que era verdade o que o espírito maligno estava dizendo ali, e ele queria mesmo um pacto, estendeu a mão para mim, e eu cheguei a cogitar, porque eu vivia numa miséria, numa situação muito difícil. Mas naquele momento eu olhei para minha filha com 4 meses deitada num colchãozinho no chão, e o Espírito de Deus testificou no meu coração e disse assim: se você fizer o pacto, ele vai ceifar a vida da tua filha, ele vai querer em troca a vida da tua filha pelas coisas que ele vai te dar. E quando o mal falou isso para mim, eu mencionei a palavra, como diz o Salmo 91, versículo 4, a tua verdade será o teu escudo e broquel. E eu disse assim: você não tem nada para me dar. Diz o Senhor dos Exércitos: meu é o ouro, meu é a prata. Está no livro de Ageu. Quando eu falei isso, ele ficou irado. Ele gritava, ele falava mais grosso ainda para tentar me intimidar, me chamava de vários nomes, desgraçada, maldita. A raiva do inimigo ali era porque eu estava levando aquele homem para a igreja. A ira do mal ali era porque eu estava levando esse homem de encontro com a palavra de Deus, para conhecer o Senhor. E nisso que eu mencionei a palavra de Deus, aquilo ali se tornou o meu escudo, a minha defesa, o meu broquel. Amém? E aquele mal saiu da vida dele ali, né? Teve muitas outras coisas dentro dessa história que não dá nem para falar de tão pesado que é na verdade. Mas isso me deixou impactada, porque eu percebi o amor de Deus sobre a minha vida ali, o cuidado a mais de Deus, aquilo que Deus fez, né? Deus me cobriu com as suas penas, e debaixo das asas do Senhor eu estava segura contra aquele ataque físico, não só espiritual, mas era físico, era para mim ter a vida ceifada naquela noite. Mas Deus me cobriu com as penas dele, apesar de eu estar bêbada, de eu estar ali vulnerável. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Eu invoquei o nome do Senhor naquele momento de bebedeira, de discussão, de contenda, de briga, e Deus me deu um grande livramento, né, de ser morta ali com a arma branca, uma faca. Amém? E o inimigo se manifestou com fúria, com muita raiva sobre a minha vida, porque eu estava indo para a igreja. Então percebe que a fúria de Satanás era porque eu estava indo para a igreja, levando aquele homem para a igreja. Porque eu estava até fazendo um voto com o Senhor de libertação na minha vida. Eu tinha uma boa vontade no meu coração. Eu tinha o desejo de servir a Deus, eu não tinha forças. Eu estava fraca, mas eu tinha o desejo de servir ao Senhor. E Deus me livrou. Amém? Deus me guardou, Deus colocou na minha boca a palavra dele. Eu sou o dono do ouro. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E de fato essa palavra também se cumpriu na minha vida, e o espírito maligno saiu da vida dele. Ele foi liberto de vários espíritos malignos, porque ali era terrível. Muita coisa ruim saiu da vida dele para nunca mais voltar. E esse foi um deles. Naquele dia foi embora para nunca mais voltar, porque quando ele dormia ele falava línguas estranhas, como se fosse uma língua oriental. Não sei decifrar que língua era exatamente, mas era uma língua, parece que oriental. E quando ele estava acordado, ele não sabia falar japonês nem nada. Então Deus deu um grande livramento, esse mal bateu em retirada por causa da palavra do Senhor. Amém? Eu poderia ter ficado confusa ali naquele momento, né, do pacto. Não vou fazer, não quero. O inimigo ia continuar prevalecendo ali naquele momento. Mas quando eu mencionei a palavra do Senhor, ele teve que bater em retirada para a honra e glória de Deus. Então fique comigo até o final dessa playlist de testemunho de livramentos. O Salmo 91 é o Salmo do livramento do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, gente. Beijos!